Itaúsa, a ponto de bala, né? Ela que provavelmente vai trazer bons resultados, né? Olhando aí os resultados das suas controladas, né? Itaú, que vem aí com indicadores, né, cada vez mais positivos, né? A cada trimestre, demonstrando aí mais firmeza nas suas operações, né? E com grande movimentação no dia de hoje, né? Subindo aí 4,23, 25, né? E será que ela vai chegar aqui nos 11,69? Então quero desde já agradecer aí o pessoal que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Muito obrigado. Continue assistindo, se você não é inscrito, se inscreva, né? E ajude aqui a gente a aumentar o número de inscritos, né, aqui no nosso canal. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em algumas das controladas da Itaúsa, né? Aquelas que divulgaram o resultado, para a gente verificar aí, né, se a Itaúsa vem aí forte também, assim como um dos seus investimentos aí, né, que é o Itaú Unibanco, né, que trouxe aí resultado sempre superando o trimestre anterior. Então ela tem a Dexco, Alpargatas, Motiva, né, que é a antiga CCR, né, a Egea, né, Copa Energia e NTS. Essas três aqui ela não tem capital aberto na bolsa, então não falaremos delas. Dando uma olhada aqui, né, na Alpargatas, né, que trouxe aí o seu resultado, né, desempenho financeiro consolidado. Então ela teve aí um aumento na sua receita líquida, né, 17,3%. O custo, né, dos seus produtos também aumentou. E o lucro bruto também aumentou aqui, né, assim como sua margem bruta, né, ou seja, melhorou aqui sua margem bruta, né, aumentou sua margem bruta, né, e o seu lucro bruto também. O EBITDA, né, aumentou aqui de forma significativa, né, de 99,8 para 194,3. O lucro líquido operacional também, né, 112,4, antes 24,7 do primeiro trimestre de 2024. Então aqui teve esse aumento aqui de 355,8%. Então, pelo que a gente vê aqui, né, na Alpargatas, né, não é aquele resultado, né, tão expressivo assim, né, mas bons resultados aí que vai refletir na Itaúsa, né. Então, o lucro líquido consolidado aí no trimestre foi de 112,4 milhões, né, um avanço de 87,7 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2024. Agora, olhando aqui a Dexco, né, então, EBITDA ajustado e recorrente pro forma dela foi de 611 milhões aí no período, considerando aí os 49% do EBITDA do LD Celulose. Aqui a sua receita líquida, né, teve uma ligeira variação para baixo, de 2%. O EBITDA ajustado dela teve aí um aumento de 10% e o lucro líquido aí também da Dexco teve aí um aumento também em relação ao primeiro trimestre de 2024, né? Que ela apresentou aí valores negativos e aí deu uma melhorada aqui no primeiro trimestre de 2025, né? Aqui ela mostra o cronograma da amortização, né, dela, né? Então, a gente percebe aqui que conforme vai passando os anos aqui, vai diminuindo, né? E vai aumentar lá em 2030, né? E a alavancagem financeira dela também, né? Tem todo aqui um histórico, né? Desde o quarto trimestre de 2023, né? Até o primeiro trimestre agora de 2025, onde ela apresenta aqui 3,45 vezes, né, o EBITDA recorrente dela. Então é uma empresa que está com uma alavancagem aí considerável. Então ela traz aqui a receita líquida consolidada, né, que teve aí uma ligeira diminuição, né, de 1,7%. O seu lucro bruto, né, teve aí uma queda de 19%. Margem bruta, né, uma queda de 5 pontos percentual.
relação aqui ao primeiro trimestre de 2024. E apresentou aqui um lucro líquido, né, de 58 milhões de reais, frente aí um prejuízo lá de 35 milhões em 2024, no primeiro trimestre de 2024. Então a Dexco, né, então já não traz aqui um resultado tão bom assim para a Itaúsa, né? É uma empresa com algum ponto negativo aí para o portfólio dela. Agora olhando aqui a antiga CCR, né? Motiva, né? E aqui tá o ticket dela, né? Que ela negocia na B3, né? MOTV3, né? O novo ticket dela aí na B3, né? Então ela fechou o último pregão em a 13,18. R$13,18. Então olhando aqui a receita líquida ajustada dela, né? Do primeiro, comparando aqui o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro, teve uma variação, né, um aumento aí de 7,2%. O EBITDA dela, né, consolidado também, um aumento aqui de 14%. O lucro líquido dela aqui, ou melhor, o lucro líquido ajustado, né, teve aí um aumento de 20,2%. Comparando aqui o primeiro trimestre de 2025, né, com o primeiro trimestre de 2024. O EBITDA, né, ou seja, a relação entre dívida líquida e o EBITDA ajustado dela, teve um aumento aí de 0,6 percentual, de 3 para 3,6. E agora dando uma olhada aqui no Itaú, né, que é o investimento aí mais bem sucedido aí da Itaúsa, né? Então trouxe aí bons resultados, né? Resultado recorrente de 10,5 bilhões, um aumento aí de 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Carteira de crédito dela, né, tá 1,4 trilhão e o ROI recorrente dela de 20,5%. Então, o ROI aqui, né, que demonstra aí um retorno aí ainda positivo, mesmo com essa queda aqui de 0,9 percentual em relação ao primeiro trimestre de 2024. Aqui mais alguns destaques, né? Então, valor de mercado aqui de 63,2 bilhões e uma carteira de crédito, né, como falamos lá, né, próximo de 1,4. Então, essas são as suas empresas, né, o seu portfólio, né, daquelas empresas que ela tem aí capital aberto, né, e todas elas aí trazendo, talvez a que menos trouxe aqui valores, resultados mais positivos, né, para a Itaúsa foi a Dexco, né, e a Alpargata e a Motiva, né, que é a antiga CCR, trouxe aqui alguns resultados razoáveis aqui para a empresa. Como sua concentração maior no Banco Itaú, né, significa que esses resultados ruins, não tão bons assim, por exemplo, que da Dexco, não vai influenciar tanto aí no resultado da Itaúsa, né? E sem contar que ela tem aí as outras empresas aí do seu portfólio, que é a Egea, Copa Energia e NTS. Então, voltando aqui para o gráfico da Itaúsa e fechando aqui o vídeo, né? A gente percebe que se o resultado da Itaúsa aí for bem positivo, similar aí, apresentando aí indicadores, né, positivos, né, melhores do que o trimestre anterior, melhor do que o primeiro trimestre de 2024, ela deve ter uma boa movimentação aí durante a semana, né, e deve chegar aqui próximo dessa resistência aqui de 11,69, 11,70. Então ela aqui chegou aqui nos 8,50, 8,53 por aí, conseguiu se recuperar e hoje está aqui em 10, fechou o último pregão, né, R$11,05, demonstrando aí que com o seu resultado ela deve ainda ter aí um bom movimento aí nos próximos pregões. Então é isso, pessoal, para os acionistas, né, da Itaúsa. Provavelmente ela vai trazer bons
resultados e bons pagamentos aí de dividendos, que ela está cada dia que passa pagando mais. A gente dá uma olhada aqui no status invest, né? Seu dividend yield, né, tá em 8,33%. Seu PL é de 8,11, né? E o seu PVP aqui de 1,26, né? Ou seja, 26% aqui mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas, como é uma empresa que vem pagando aí bons resultados, né? O seu ROI aqui no Status Invest está de 15,56, né? Então, o retorno que ela traz aí para o seu investidor é também significativo. Então, agora é acompanhar a empresa, né? E bem provável que ela traz aí bons resultados, sinalizando aí uma alta nas suas ações. Então, olhando aqui no Status Invest, a gente percebe que ela teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, datas com, né, já aqui no ano 2025, né, e com pagamento aí no mês 3, no mês 4, né, outros programados aí para o mês 7, mês 10 e também aí o último não, mas a última data aqui do mês 1, que ela vai estar pagando aí de 2026, né? Então, ela acabou pagando aqui alguns e outros estão programados para ser pagos e que elas vão divulgar também mais datas com aí até o final do ano, né? E pagando aqui um pouquinho que seja, mas sempre pagando aí, né? Quase todos os meses, ou pelo menos aí a cada 2 meses ela divulga aí uma data com. Tá. Então, quero desde já agradecer aí o pessoal que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Muito obrigado. Continue assistindo, se você não é inscrito, se inscreva, né? E ajude aqui a gente a aumentar o número de inscritos, né, aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.